Brasil é uma economia que não aprende, e aparentemente os liberais menos ainda. Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal O Saquarema. Eu me chamo Thiago Araújo e eu gostaria de trazer à tona aqui algumas críticas recorrentes que eu vejo, não necessariamente a mim aqui no canal, porque o canal é mais voltado à história e o que me der na telha, e não tanto assim à economia. Mas existem algumas questões que mesmo não é necessário ser um economista para se ver o quão falacioso é algumas narrativas que circulam em torno da economia brasileira. E eu acho que é difícil você falar sobre desenvolvimento econômico do Brasil e história econômica do Brasil sem vincular de forma objetiva estas questões do estudo econômico com a questão geopolítica, com economia propriamente dita e história. Então, eu gostaria de trazer aqui um dos principais argumentos de quem é contra o desenvolvimentismo, ou quem chamaria de nacionalismo brasileiro, que é justamente essa noção de um fantasma na história do Brasil, que seria Getúlio Vargas. Então, seria a tentativa de dizer que todo economista desenvolvimentista, ou todo nacionalista, e às vezes até passando um pouco do limite, ao meu ver, querendo englobar tudo isso como estatistas, esquerdistas de forma geral, o que não faz sentido, afinal não são só pessoas de esquerda que defendem o desenvolvimentismo, o intervencionismo. Haja vista, por exemplo, que a direita, historicamente no Brasil, sempre esteve mais a este lado da força. Você pega os governos Médici, o Costa e Silva, mesmo nomes, assim, expoentes claros da direita até os dias de hoje, como o Enéas. Todo o programa dele, ele se dizia abertamente desenvolvimentista e intervencionista. Então, eu gostaria só de desmistificar essas tonalidades, mas em particular, esse zeitgeist do Getúlio Vargas, porque a gente tem um fenômeno de criação de um novo antissistema, que já é idos de 2015, 2016, mas que ainda se mantém no debate da web brasileira, que é a questão do libertarianismo, né? E que eu sei que acaba sendo um pouco grosseiro trazer libertários e liberais no mesmo balaio de gato, mas a questão é que, em discussão econômica, as fórmulas não são tão diferentes assim. A grande distinção ali é o grau de radicalismo do individualismo e da disposição da mão invisível do mercado. Agora, não estou aqui entrando em questão de outros âmbitos mais específicos dessa discussão que distinguem ambos. Fato é que, à luz da história no debate econômico brasileiro, você vai observar que, frente a uma disputa entre desenvolvimentistas e liberais, os libertários vão acabar se enquadrando ao lado dos dos liberais, por uma questão de congruência, de estar mais próximo dali. Então, por fins meramente de simplificação, estarei aqui, ora me referindo aos libertários como liberais também, porque dentro desse aspecto do debate faz sentido. Então, basicamente, o que a gente tem por essa nova ala do liberalismo, que eu acredito que o Brasil ele tem eras de liberalismo. A gente consegue ver o liberalismo político, social, ainda na independência, mesmo pré-independência, mas que já flertavam com algumas noções de câmbio livre. Aqui no canal a gente tem a nossa série a respeito da Burschenschaft, e ali eram todos liberais. Era pré-requisito para integrar a bucha e a maçonaria no Brasil ser liberal. Então, você vai ter esses liberais clássicos da nossa história, liberais históricos, que depois vão também se tornar a elite que vai comandar o Partido Republicano, o Partido Liberal, no período imperial, e vai se tornar os partidos republicanos, paulistas, mineiros e afins, que vão dominar a República Velha. No contexto da República Velha, mesmo aquele tímido desenvolvimentismo do Império, que a gente vê em alguns pontos, em alguns gabinetes específicos, vão sair de cena quase que totalmente. Talvez o Afonso Pena, male com Arthur Bernardes, ainda vai ter algum grau de desenvolvimento por parte do Estado, mas a política que vigorou ao longo da República Velha era dos investimentos estrangeiros. É por isso que a gente vai ver na República Velha
um monte de empresas italianas, alemãs, inglesas, vindo para o Brasil prestar até mesmo serviços bastante essenciais, como distribuimento de água, a questão de entrega de luz para a população, questões bem basilares. Mesmo isso já era entregue na mão de privados estrangeiros. Então, era uma ideia de trazer capital estrangeiro que estes fariam uma modernização do país. O resultado disso foi um desenvolvimento extremamente lento. Então, a gente anda como uma carroça por 40 anos até a gente ser impelido de forma bem clara a ter que buscar uma soberania, um desenvolvimento autônomo a partir da crise de 29. Uma vez que os investimentos públicos não se voltavam às questões de infraestrutura, às questões de empresas estratégicas, setores estratégicos da economia, o que o Estado se voltou na República Velha foi a apoiar a lavoura, principalmente do café. Só que com a crise de 29, o óbvio se tornou extremamente gritante. A forma volátil do mercado internacional afetava diretamente a economia brasileira. E a partir da crise de 29, com os protecionismos cada vez maiores, além de ter ficado um tanto quanto mais complexas as exportações de questões que nós precisávamos de utensílios básicos para o dia a dia, também se tornava uma tarefa ainda mais difícil conseguir exportar o café. Então a gente tem uma grande crise, e aí que a gente vai ter a Revolução de 30, e de uma perspectiva econômica, o que Vargas vai representar, um tanto quanto impelido justamente pelas condicionantes do tempo. Os anos 30 não eram tempos de globalização, então as nações precisavam se tornar independentes caso quisessem passar por aquele período de penura. Era justamente adotar a política de substituição, que é o que todo mundo aprende na escola quando se trata de política industrial na era Vargas. Então é uma tentativa, mesmo que entrando na Segunda Guerra a gente começa a ter um aporte estrangeiro aqui, mas uma tentativa de fortalecer os bancos nacionais, criar capital em casa e substituindo as importações que a gente precisava para produzir isso aqui, para o país ficar menos sensível às crises internacionais. Porque justamente o modelo agroexportador depende diretamente de como o mercado internacional está para ter bons reflexos na economia nacional. E isso era deveras perigoso. Só que esse é o problema de quando a gente analisa o fantasma de Vargas na história, na língua de liberais, libertários e afins, como se a história do Brasil fosse um grande varguismo sem fim. Isso eu vejo desde libertários mesmo dizendo, até dos liberais de diversas matizes, MBLs da vida. Eu já vi essa retórica vindo no Brasil Paralelo, diversos, quando a coisa não foi exatamente assim. Porque a gente vai ter essa perspectiva de desenvolvimento durante a era Vargas, de capital em casa, tudo, mas ao mesmo tempo, depois na República Populista, a política já é outra. A gente já tem os apontamentos, né, dos Estados Unidos de como que os países em desenvolvimento poderiam prosperar, que seria como a industrialização e levante de infraestrutura a partir de empréstimos internacionais. Isso já é uma mudança estrutural bem diferente do conceito de fazer com capital em casa, né? E depois disso, a gente ainda vai ter todo o regime militar, que vai ser um misto das duas coisas, fortalecendo empresas nacionais com capital fechado, nacional, tudo, mas ao mesmo tempo contraindo empréstimos e tentando atrair multinacionais para cá ainda também. Então, tipo, nada disso era varguismo. Podia ter uma influência num certo dirigismo do Estado, mas tudo depois do Vargas cada vez mais vai arreganhando as pernas justamente naquela ilusão dos empréstimos a juros baixos, que depois vai se tornar o rolamento da dívida, né? Quando essa dívida é desestruturada com a crise do petróleo e o fim do padrão ouro, né? Então, assim, não é um espírito varguista, porque eu vejo até falando, não, a Dilma era literalmente uma varguista e não sei o quê. Quando não, a política era completamente diferente. Mesmo no regime militar, onde tivemos pessoas que trabalharam próximos de Vargas, como o Geisel, ele não aplicava o que o Vargas fez durante a era Vargas
daquele modo. Ele ainda recorria a essas novas tendências do seu tempo. Então, eu acho bastante relativo essa questão. Só que, para mim, o que se torna mais complicado é essa ideia de que os economistas brasileiros, e qualquer um que seja desenvolvimentista, nacionalista e afins, idolatram Vargas não pelas suas realizações, porque Vargas não foi economista. Isso eu acho bastante relativo, porque, assim, eu acho que é um argumento um pouco complicado dizer que o diploma de economista necessariamente te dá, não vou negar que te dá um preparo, mas objetivamente todos os milagres econômicos foram tocados apenas por economistas na cabeça da parada? Eu acho que não. Nesse caso, e principalmente no modelo autoritário que o Vargas adotou, ele era justamente aparado por uma elite técnica. Então, quando alguém cita o caso da era Vargas, não é tanto pelos dotes econômicos do Vargas, mas era porque ele era a cabeça daquele governo. Uma política econômica, ela não é sem face, simplesmente um dado do acaso. A mão invisível não existe. Todo país que se desenvolve é porque tem uma política industrial e mecanismos de impulsionar a complexidade da economia, a expansão da economia. Agora, então assim, o que eu vejo que tentam fazer é o seguinte: os estatistas, eles idolatram Vargas porque o Vargas é o símbolo do poder político. Na verdade, todo mundo que não é liberal, que não acredita na mão invisível do mercado, na verdade, ele quer o poder, quer submeter a economia ao poder político, quer falar sobre economia política e não sobre economia. Só que é quase que indistinguível você falar sobre economia e política, porque a economia é parte da política. E muitos dos dados da economia saem do poder político. Lógico que, para figuras aí propriamente anarcocapitalistas, eles podem alegar que não era necessário isso. Mas até aí, se a realidade fosse de tal jeito, né? Se minha avó tivesse 2 rodas e um guidão, ela era uma bicicleta. A questão é que os governos, os estados, são naturais da espécie humana. É um fruto da própria da associação de uma coletividade, de uma comunidade. Resulta em um estado. E um estado tem poder político. E ele rege os campos econômicos da sociedade. Não vou nem entrar aqui na discussão sobre se seria possível uma sociedade sem Estado, o que eu já acredito que não. Mas, de toda forma, vamos partir da base prática de que essa é a realidade atual. Não adianta conjecturar o e se. E uma vez que a política rege a economia, as decisões políticas, se acertadas, vão desembocar em um projeto econômico de sucesso. Quando alguém rememora a era Vargas, não é por um saudosismo caudilista necessariamente na imagem do chefe. Não que eu ache isso ruim também. Mas, de toda forma, é justamente pela estrutura e das políticas adotadas por aquele chefe de Estado específico que ele teve o mérito de conseguir aplicar aquelas medidas positivas para uma modernização da economia e as tocou a cabo. Só que para a gente falar disso, a gente precisa entender justamente quais que são os princípios do desenvolvimento. Quando a gente fala de uma economia em expansão, uma economia desenvolvida, o que a gente sempre observa? Uma economia complexa. Eu sei que vocês vão trazer aqui os dados da Austrália, que ela é ainda muito agrária também, mas se você começar a ver as patentes da Austrália, você vai ver que ela é uma grande produtora de alimentos tech. E mesmo ela sendo pouco industrializada, ela é bem mais industrializada que o Brasil, com uma população bem menor. Então, é bem relativo esse negócio de que basta seguir a sua vocação natural, porque aí você acaba desembocando na divisão internacional do trabalho. E na divisão internacional do trabalho, o Brasil é um exportador de commodities, minérios e produtos do agro. Isso a gente já faz. E isso não enriqueceu o Brasil tal como nós queríamos. Isso é, o agro é uma força muito pujante. Mas ele por si só não consegue elevar o nível e a qualidade de vida tal como nós pretendemos. Não é uma crítica ao agro aqui. Só estou dizendo que ele sozinho não dá conta
de sustentar e levar o país a um patamar de nível de tecnológico e de desenvolvimento humano que nós desejamos, principalmente nas grandes capitais. Pois bem, a base, o alicerce para o desenvolvimento é a complexidade econômica, a especialização da economia. Isso é o que a gente chama de desenvolvimento. Uma vez que você consegue criar essa complexidade, você vai ter uma série de bifurcações nos setores da economia, cada vez mais com valores agregados devido ao aparato tecnológico que desenvolveu aqueles setores. Ok. A gente tem uma analogia do economista alemão, que eu sei que os libertários odeiam ele. Eu não vou nem entrar no mérito aqui das análises dele, porque é um cara muito caricato, o List, que é muito citado, né, por Paulo Gala, diversos economistas desenvolvimentistas, estruturalistas. Mas a questão é que a analogia dele, independente da sua opinião sobre ele, funciona muito bem. A economia ela é disposta em degraus, como de uma escada. Tanto é que o seu livro é Chute a Escada, né? O que isso significa? Qual que é o teor dessa analogia? A economia, quando a gente fala em complexidade econômica, a gente pode separar cada grau dessa complexidade em degraus. Então você começa com um produtor agrário, exportador de commodities, uma economia bem basilar. Depois você pode ser você pode desenvolver bugigangas, coisas simples. Ter uma indústria de calçados, uma indústria têxtil, produzir bugigangas, guarda-chuva, essas coisas assim. Num nível mais avançado, é quando você começa a fazer engenharia reversa, aprende a copiar produtos com tecnologia agregada, valor agregado. Só que aí você ainda é uma maquila, você só fica adulterando, copiando produtos que já existem. E lá no último degrau, você está na fronteira tecnológica. Você desenvolve produtos que são revolucionários, propriamente, que são úteis para o dia a dia. A grande questão dessa analogia do List é que a grande questão é que um Estado, um povo que consegue chegar no último degrau, ele deve chutar essa escada, justamente para não permitir, o que isso quer dizer? Que nenhum outro país em desenvolvimento consiga subir cada um desses degraus, porque ele se tornaria um competidor de você que já está lá em cima. Qual que é a forma de chutar a escada? É justamente tolher de forma intervencionista as nações em desenvolvimento para não permitir que elas consigam essa complexidade econômica dentro dos seus respectivos estados. Mas o mais importante quando a gente está falando disso em um debate com liberais, que aí envolva libertários nesse sentido, é que esse processo de especialização da indústria e a própria questão industrial não acontece por si. A mão invisível do mercado nunca produziu sozinha um país industrial. Os países industriais ou surgem com um estado motor e através de protecionismo para dar justamente a possibilidade da indústria nacional subir esses degraus da escada sem que alguém a chutasse, ou então um estado que conseguiu fazer isso sem que ninguém chutasse a sua escada é porque provavelmente havia uma razão política para que permitissem que esse país subisse esses degraus, estando protegidos por estados terceiros. E aí a gente tem aqueles estados modelos. Você pega mesmo o Japão. O Japão foi protecionista, escalou essa escada sozinha ao longo da era Meiji, mas depois do fim da guerra, houve ali uma muleta, né? Os Estados Unidos podia quebrar o Japão, mas era do interesse político, geopolítico para os americanos que o Japão se desenvolvesse. Mas nem por isso o Japão deixou de ser protecionista. Pelo contrário, é aí que o chicote cantou ainda mais. Mas percebam essas nuances. Ou seja, por si só, nenhuma sociedade atomizada conseguiu subir esses degraus da complexidade econômica. E sem a complexidade econômica, não há, então, o desenvolvimento. Então, percebam como não existe desenvolvimento sem uma política industrial. E aqui eu não estou dizendo que é um Estado tomando a fronteira de tudo. O Estado vai estatizar tudo e vai criar as suas grandes, sei lá o que, brás. Não necessariamente. A gente vê em diversos casos, como, por exemplo, o japonês, onde a gente tem um processo bastante interessante. Tanto de
assimilação de transformar a sua aristocracia nos industriais, o que é um aproveitamento de uma classe já intelectualizada, o que é bastante interessante, mas principalmente investimentos públicos, só que não permanentes. Isso é, abre-se uma estatal para mostrar a forma da rentabilidade e a viabilidade de um determinado setor. Vamos lá. Não há capital privado nacional disposto a investir em grande escala na indústria ferroviária. Vamos construir trens. Não tem ninguém privado que possa fazer isso, porque não acha que isso vai vingar. Cabe ao Estado dar o start, criar ali uma Trembrás, montadoras de trens, e mostrar a viabilidade e a lucratividade desse setor. Uma vez que os empresários privados nacionais observam a rentabilidade desse setor, é do interesse do Estado privatizar justamente para um nacional, para então poder investir em outros campos que possa permitir a ampliação dessa diversidade econômica que nós poderíamos ter, essa complexidade, essa especialização, a expansão cada vez, a diversificação cada vez maior da indústria, dos ramos da economia. Então, assim, a gente nunca viu isso acontecer sem esses dois fatores. Sem o Estado, de fato, interferir, estimular, mostrar que é capaz em determinados setores que a iniciativa privada não vai, porque não quer tomar risco. E, em segundo ponto, você só consegue desenvolver esse tipo de indústria, esse tipo de empresa em território nacional, se você protege ele dos gigantes. Então, a gente está vendo isso atual. Literalmente o Trump agora prometendo taxação de 100% em produtos chineses para tornar a indústria americana competitiva com o chinês. É aniquilar necessariamente a competição? Não. Mas é você torná-la justa para o seu peso-pena lutar com Mike Tyson, como o Paulo Gala adora fazer essa analogia, né? Então a sua indústria é fraca, a do estrangeiro é forte, então você precisa criar um cenário, você vai ter que meter uns anabolizantes do seu lutador para ele conseguir ficar de igual para igual na medida do possível. E aí vem algumas questões, por exemplo, o regime militar, que literalmente em alguns casos chegou a fechar a competição, não permitir. E aí que vem as dosagens disso. É perigoso quando você não tem uma mão também de punição, de cobrança desses setores nacionais, que aí você vai acabar desembocando em um atraso histórico tecnológico, né? Então, a forma como você vai fazer esse protecionismo, esse desenvolvimentismo, também importa. Não é um fenômeno por si simples. É um experimento quase que laboratorial, se você for pensar. Mas, enfim, aí vem essa questão. Qual que é aquela ideia do fantasma de Vargas na história, do Zeitgeist de Vargas na história? As pessoas, os economistas, louvam Vargas porque era o Vargas e ele era um ditador e colocava a política acima da economia? Não. O legado de Vargas persiste na história não pela pessoa dele, mas sim porque ele foi o executor desse projeto. Esse projeto que não se executaria sozinho. A prova disso é a história do Brasil no Império e na República Velha. Não surgiu por si só essa política industrial. Foi necessário um homem que encabeçasse, e mais do que um homem, né, um governo, um governo de pessoas capazes que fizeram esse primeiro start de industrialização do Brasil. Não é uma coisa que a mão invisível do mercado faz por si só, porque a tendência da mão invisível do mercado é justamente trazer os campeões nacionais dos outros estados para dominar aqui dentro. E, consequentemente, as divisas, os lucros, não ficariam em território pátrio, iriam para suas matrizes nos seus respectivos países. E isso explica o porquê do fracasso do neodesenvolvimentismo, que a gente viu muito a partir de JK, de atrair multinacionais para cá, contrair dívida para levantar infraestrutura. Você não está usando o seu capital em casa, está criando dívida em dólar, criando dívida com bancos internacionais. Isso é uma flutuação de juros que desestrutura a dívida. E ao mesmo tempo, você não está criando os seus, você não está criando capital para ficar no país. Você está basicamente chamando a ave de rapina para vir rapinar. E o resultado óbvio
é o que nós vemos. Produtos caros, a riqueza não fica no país, e aqueles pouquíssimos empregos não tão bem remunerados assim dessas indústrias acabam parecendo ouro, né? Parecendo altamente o fruto maior dessa política. E mesmo hoje, nos nossos dias, essas multinacionais já estão pulando fora. Só vendendo quinquilharias e a preços absurdos aqui. Então, eu quero combater mais uma ideia aqui, que é justamente com aquilo que eu falei de a política industrial, ela tem que ter tato. Porque uma coisa que é complicada é que eles pegam o neodesenvolvimentismo, falam que isso é desenvolvimentismo, esse protecionismo para multinacionais, que é uma coisa esquizofrênica, e a partir dos resultados negativos dessa quimera que foi o neodesenvolvimentismo, eles basicamente colocam no mesmo balaio de gato os desenvolvimentistas nacionalistas, de fato, que queriam a nação forte, e falam assim, ó, tá vendo essa gente? Diz que o Estado é santo, que o Estado pode tudo, que o Estado é uma entidade biônica, que ele mesmo sendo gerido por homens, ele, por si só, ele consegue ter um meio de ação não humano, com uma extrema perfeição. Ou seja, tudo que o Estado faz dá certo porque é o Estado. Então eles criam uma sacralização do Estado Nacional. E cara, nem os neodesenvolvimentistas acreditavam nisso. Até porque o neodesenvolvimentismo é uma interferência estrangeira para favorecer o chutar da escada. Porque uma vez que você traz multinacionais para cá, você não permite que os seus nacionais diversifiquem a economia e ocupem aqueles mercados. Consequentemente, você não alcança os patamares tecnológicos superiores. Você não sobe os degraus. Ou seja, o neodesenvolvimentismo é um chute na escada. Só que para coroar a questão, é que esses neoliberais vão demonizar o neodesenvolvimentismo como desenvolvimentismo, justamente para criar uma imagem de que o Estado é em si uma entidade maligna. O que eles dizem que os desenvolvimentistas fazem em sacralizar o Estado, eles fazem na mesma mão, só que o oposto. Nada que vem do Estado pode prestar. E aí eu diria que é a cereja do bolo, a coroação do chutar a escada. Porque se já estava ruim com o neodesenvolvimentismo, a partir da demonização de tudo que é nacional, de tudo que é público, do Estado brasileiro, aí você tem que partir para privataria em todos os níveis. Então permita que aí sim o estrangeiro venha aqui e faça o que quiser. Porque a mão invisível vai te dar PlayStation 5 e McDonald's. Só que ao mesmo tempo você não vai ter tecnologia, você não vai ter soberania, você não vai ter controle sobre as suas instituições políticas, você não vai ter empreendimentos nacionais mais, e o resultado desse tipo de política que a gente vem vendo desde da abertura econômica do Collor, a implementação do Plano Real, as privatarias do governo FHC, é a deteriorização sistemática não só das forças produtivas, como do poder de compra do brasileiro. Então não só a gente perdeu as nacionais, a gente não só não subiu a escada, cortaram os degraus e a gente caiu no chão de volta. A gente perdeu o que a gente já tinha conquistado no século passado. Então, o liberalismo, e aí eu coloco o libertarianismo nesse mesmo balaio, é porque ele coroa, ele joga o tapete vermelho para a retórica liberal vir com força. E aí a gente precisa analisar também as faces desse liberalismo ao longo da história. O liberalismo, como falei lá, da República Velha, que não trouxe desenvolvimento nenhum para o país e não conseguiu modernizá-lo. Ele caduca com uma certa, vamos assim, ele fica em stand-by durante a Era Vargas, retorna com a abertura à redemocratização de 1945, fica meio à margem, porque na República Populista o que interessava eram os projetos faraônicos, né? No regime militar ele disputa influências, né, com a criação ali do Banco Central, certas políticas de acomodação do Brasil com o sistema financeiro internacional. E ele de fato alcança o poder com a redemocratização, que aí a gente vai chamar de neoliberalismo. Muita gente vai falar, não, neoliberalismo não existe. Se o neoliberal defende que é liberalismo, então acabou. O problema é que retoricamente sim, mas o contexto político justifica o sufixo neo nessa parada.
Por quê? O neoliberalismo, ele vem num contexto de globalização da economia nos moldes atuais, com as tecnologias atuais, com a financiarização da economia, coisa que o liberalismo clássico não tinha a mesma potência. Então é um aprofundamento, é uma radicalização do que já se tinha do liberalismo, só que com um fator político preponderante, que é justamente a subserviência do Estado Nacional ao Estado estrangeiro, a tentativa clara de abolição dos Estados nacionais, de qualquer forma de soberania. Tanto é que junto da globalização vem essa ideia de cultura universal, de um multiculturalismo, da interconexão da economia, que todo mundo vai estar integrado. E aí vem, inclusive, a ideia de que você vai poder pegar essa complexidade da economia de um país e submetê-la ao globo. Então, se o objetivo, até o neoliberalismo, era basicamente ter as cadeias de produção dentro da sua pátria, com o neoliberalismo diz que você pode pulverizar no mundo essas cadeias de complexidade econômica e produzir aquele famoso vídeo do Friedman, né? De olha esse lápis, você paga ele tão baratinho porque cada lugar foi feito nisso, tal país é especializado nisso, e olha como você sai ganhando. O problema é que isso submete as nações à cadeia, à Organização Mundial do Trabalho. E isso por si só pode até garantir alguns produtos baratos. Mas a questão é, como que vai estar a produção no seu país e, consequentemente, o seu poder de compra? Porque para as nações do hemisfério norte, tudo bem, eles estão com a parte bancária, com a parte financeira. O dinheiro e os serviços estão todos lá. Na Ásia, eles ficaram com a parte da produção. As indústrias estão lá. Então, mesmo em condições de início bastante severas, eles conseguiram utilizar isso para roubar o hall tecnológico e, no caso chinês, foi isso, né? Atraiu as indústrias para lá, depois roubou as tecnologias empregadas pelos estrangeiros nas indústrias que estavam na China e começou a usurpar aquilo para usar em benefício próprio, fortalecendo o Estado chinês. Agora, em casos como o Brasil, onde a gente se enquadra na divisão internacional do trabalho? Exportador de commodity. Mandar o café, o metal, a soja para fora, para depois comprar um produto processado, manufaturado com aquelas matérias-primas que a gente vendeu. Vender a preço de banana e depois gastar 5, 10, 15, 20 vezes mais em um produto já processado. Não é interessante para o Brasil essa divisão que o Milton Friedman traz para você. Porque é muito legal para um lápis, mas é legal quando você vai comprar a cápsula de café, pagando não sei quantas vezes o preço do que o café saiu daqui. Será que é interessante para você comprar aço a um preço 15, 20, 30 vezes maior do que quando o minério saiu aqui das minas brasileiras? Não é interessante. Mas para essa cadeia global funcionar, necessita do Brasil avassalado. Então, o neoliberalismo ele vem justamente para tentar criar uma retórica política de convencer você que isso é bom. Inclusive, não só convencer que você deve achar legal você estar nessa divisão internacional do trabalho, estando com a pior parte da cadeia de produção, como também você tem que abrir mão do que você já construiu. O seu dever agora é criar boi, plantar soja e vender minério de ferro. Não precisa ter uma Avibras. Não precisa ter uma Telebrás. Não precisa ter uma Vale do Rio Doce na mão do brasileiro. Não. Não precisa da Petrobras. Vocês são só um fazendão, fi. E é bom, porque você vai vender essas estatais com 0,02% do valor que ela tem realmente, e você pega esse valor e paga a dívida. Você tá entendendo o quão absurdo foi o neoliberalismo? Ele é uma radicalização do que foi o liberalismo no começo do século XX. E agora, a gente tem um novo discurso antissistema, que eu diria que é esse algoritmo de rede que impulsiona discursos libertários. Eu acho que o caso da Argentina é o caso mais flagrante de que isso é impulsionado pelos estados imperiais, porque aprofunda a vassalagem das periferias.
que é justamente se quer ter uma desculpa de que vai ficar tudo bem. A questão é que o individualismo extremo é o que você precisa. Não precisa nem raciocinar muito. Não, porque a economia sozinha vai ter competição, ninguém é obrigado a comprar nada e tem os produtos mais baratos pelo melhor preço. Pronto, esse é o raciocínio. É literalmente o libertarianismo de internet, basicamente, em essência, é uma forma de guerra de quinta geração. E é meio bizarro, porque é um entorpecimento, é um emburrecimento de um discurso que já era absurdo, que era o discurso neoliberal. É justamente a gente sequer refletir sobre a globalização. É só aceitar ela como um fato dado e que esse livre comércio é bom por si. Enfim, não tem como alcançar o desenvolvimento dentro da forma como a economia está disposta geopoliticamente. E a única forma de romper e ser antissistema nesse sentido, pasmem, é você verdadeiramente ressuscitar o fantasma do Getúlio Vargas. Vim proibir você de comprar PlayStation 5. Então, assim, pra mim, tudo isso é uma grande guerra híbrida, é uma guerra de quinta geração. E a forma como o anarcocapitalismo foi alavancado e como todas as crises que aparecem no Brasil são de formas a enviesar, a jogar a discursiva de forma a demonizar o Estado e aprofundar ainda mais a popularidade desses discursos anti-Estado, sem analisar as causas em si, mas simplesmente fazer um reducionismo para dizer que a culpa é simplesmente do Estado, é muito estranho. Porque o Estado nacional é a única barreira contra os Estados transnacionais. A única barreira contra o globalismo seria o nacionalismo. Só que aí, os problemas internos, a solução que é vendida para essa gente na rede é aderir à abolição de qualquer soberania nacional, para que aí você fique à mercê de poderes transnacionais ainda mais poderosos do que a oligarquia interna. Ao invés de ir para o raciocínio mais óbvio, que é formar uma elite patriótica e gerir o Estado, que é só uma ferramenta, de forma decente, de forma a gente voltar a tentar subir os degraus do desenvolvimento, a angariar a complexidade econômica, não. A gente vai terminar de destruir isso. De forma que o único que vai sair beneficiado disso vai ser justamente as forças oligárquicas econômicas transnacionais. É ou não é uma guerra híbrida, pô? Enfim, esse vídeo ficou levemente longo, então se você gostou, deixa um gostei aí. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Tem o clube de membros aí com conteúdo exclusivo. Eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo live. Falou!